E essa polêmica toda envolvendo a disputa judicial entre Johnny Depp e Amber Heard prova que o feminismo ele não só destrói e ele desagrega as relações entre homens e mulheres, como ele também promove uma caçada sistemática contra os homens. Vamos começar aqui analisando todo o caso, vamos fazer todo um retrospecto histórico, né? Todo esse conflito aconteceu da seguinte maneira, né? Johnny Depp se separou da Amber Heard, nenhuma denúncia tinha sido ventilada, até que um belo dia a Amber Heard, através de um artigo no Washington Post, resolve denunciar Johnny Depp como uma espécie de abusador. E o que seria essa espécie de abusador? Ela proferiu inúmeras acusações, acusações de abuso sexual, acusações de violência física grave e, claro, a simples palavra da mulher é mais que o suficiente para promover uma caçada virtual, social e jurídica contra o homem. Inclusive aqui no Brasil saiu uma resolução do STJ indicando que a simples palavra da mulher tem alta carga probatória para ser levada em consideração contra acusações de violência sexual. Isso é extremamente preocupante porque contraria o devido processo legal, a presunção da inocência, a ampla defesa e o contraditório, dificultando ainda mais a defesa, né, por parte de homens inocentes que sofrem falsas acusações desse tipo e falsas acusações de violência doméstica também. Isso foi o suficiente. A simples palavra da Amber Heard ocasionou aí, amplificou a caçada contra Johnny Depp. Ele foi boicotado de todas as formas, foi difamado, caluniado de maneira ampla por todas as pessoas, por agentes de Hollywood, foi boicotado dos filmes, expulso, né, da gravação dos filmes, por exemplo, da franquia Animais Fantásticos, foi boicotado de eventos relacionados a esse filme e foi tratado feito lixo, tá? Por tanto tempo, porque as pessoas elas não tiveram a prudência de esperar nenhum desenrolar de um julgamento, de um processo. Eis que depois de um tempo, áudios vazados revertem completamente o cenário, né? Indicando que a Amber Heard, na verdade, era a abusadora psicológica e a agressora principal da relação. Tá? Áudios vazados comprovaram ela confessando que praticamente decepou o dedo do cara. Ela proferiu essa acusação no Washington Post, tipo, tempinhos depois do Johnny Depp ter perdido um dos pais dele, não sei se foi a mãe ou o pai, que tinha acabado de morrer e ele teve que lidar com essa acusação logo em seguida. Não deu tempo nem de ter o luto pela perda de um parente e já sofreu esse tipo de bomba, esse tipo de acusação. Então os áudios apontam claramente ela confessando que o agrediu, que o abusou psicologicamente, que várias vezes, em várias situações, ele teve que fugir dela para não ser agredido. Ela abusou ele psicologicamente de maneiras diversas, de maneiras mais humilhantes que você possa imaginar, tá? Com xingamentos, com diminuições sistemáticas da autoestima do cara. Tudo isso que seria considerado como violência psicológica contra a mulher, que é amplamente ignorado quando é praticado contra o homem, foi praticado contra Johnny Depp. Inclusive a lei de violência psicológica aqui no Brasil, tá? Ela só leva em consideração a mulher como vítima, não leva em consideração o homem. Inclusive, o parágrafo da lei de violência psicológica aqui no Brasil é recheado de significações subjetivas. Eles não conseguem definir de maneira objetiva o que se configuraria como violência psicológica. Isso é o que é o mais preocupante, porque literalmente qualquer coisa pode ser encaixada ali no parágrafo dessa lei, e isso que é o mais bizarro de tudo. Só abrindo o parágrafo aqui para que vocês fiquem alertas para essa questão de lei de violência psicológica. Eu conheço, tá? Eu conheço, tem colegas meus e amigos meus que já estão sendo acusados por essa lei de violência psicológica e, na verdade, eles foram a vítima de violência psicológica, mas se inverteu. Terminou o namoro, a menina saiu contra o cara e, tipo, vem com acusação pra cima do cara de violência psicológica e agora ele vai ter que responder. É coisa bizarra desse nível, tá? A vítima, na verdade, se torna agressora e isso estimula esse arsenal, essa disputa sexista entre homens e mulheres. Mas só para abrir um parênteses aqui para que vocês se toquem que essa realidade está invadindo também, está penetrando as relações brasileiras, tá? As relações heterossexuais brasileiras, para que vocês fiquem atentos. Então isso que está acontecendo com Johnny Depp é uma consequência clara, né? Da sistematização, da manipulação feminista que penetrou no judiciário, que penetrou no imaginário coletivo, que penetrou na cultura, tá? Em que leva o homem sempre como vilão
e que leva em consideração a palavra da vítima, da mulher, da suposta vítima acima de tudo. As feministas têm mania de falar que a palavra da mulher é sempre desacreditada. Isso é mentira. A grande maioria dos casos basta a palavra da mulher para que insufle uma revolta popular contra o homem. Quantos homens foram acusados injustamente de violência sexual e acabaram mortos pela justiça executada de maneira privada por parte da população? A população simplesmente acreditava na palavra da mulher e simplesmente ia linchar o cara. Isso é extremamente preocupante, tá? Eu estou alertando vocês aqui. Esse caso do Johnny Depp é a prova de que nem mesmo um homem bem-sucedido, milionário, muito bem reconhecido e com status elevadíssimo consegue escapar desse tipo de armadilha. Imagine você, um mero mortal por aí. Então é preciso que você fique alerta cada vez mais, leve em consideração esse caso do Johnny Depp para você ficar muito alerta sobre a parceira que você escolhe para a sua vida, sobre a mulher que você escolhe para a sua vida, tá? Que fique atento a respeito disso, que você sempre olhe os sinais e, claro, segundo análises psicológicas, analistas comportamentais, a Amber Heard demonstra inúmeros sinais de ser uma mulher hipernarcisista, controladora, manipuladora, que tem prazer nisso. Por exemplo, o Metaforando fez uma análise de microexpressão facial em um momento que estava lá no julgamento e, tipo, ela vai falar com a advogada, tipo, manda o recado e faz cara de triste, ela dá uma microexpressão de sorriso, né, de sacanagem assim, e depois faz aquela cara triste dela, sabe? Então tudo é muito pensado, principalmente quando a mulher é agressora, né? Você leva em consideração o caso da Susana von Richthofen, daquela mulher lá maluca que acusou o Neymar, justamente também, a falsa acusação. Todas elas montam a aparência, a estética, se comportam de maneira como se fossem vítima para manipular a opinião pública. Se você observar a Susana von Richthofen quando foi entrevistada, usando roupinhas com desenho de maneira inocente, sem maquiagem, com cabelo preso para dar aquele aspecto de inocente, de humanidade, né? A mulher lá que acusou o Neymar, a mesma coisa, e a Amber Heard a mesma coisa, sem maquiagem nenhuma, cara limpa, cara triste, olheiras, roupa simples. Enquanto isso, o Johnny Depp se vestindo da maneira sóbria que ele sempre se vestiu, né? Sem querer manipular a opinião pública e a mentalidade do povo. E ele sempre muito sincero nas suas alegações, sempre com congruência entre a linguagem corporal e aquilo que ele falava. E é muito triste testemunhar isso, né? Porque a gente vê que a simples acusação da Amber Heard foi o suficiente para destruir a carreira do Johnny Depp completamente. E a gente fica aqui se perguntando, será que mesmo após os áudios vazados, mesmo após um julgamento mais favorável ao Johnny Depp, ainda assim a Amber Heard irá participar dos filmes, ainda irá bancar a mulher lá do Aquaman no filme? Será que ela vai ser boicotada de fato? Será que vai receber o mesmo tratamento punitivo que o Johnny Depp recebeu com a simples acusação dela, com a simples palavra dela? Ou seja, a gente vê a desigualdade, a disparidade de tratamento. Quando o homem é acusado, a simples palavra da mulher é encarado como alto valor de carga probatória e a sociedade já age para punir o homem ali antes mesmo do decorrer da justiça. Não existe presunção da inocência quando se trata de homem. Agora, mesmo com o áudio vazado, deixando muito claro de maneira flagrante e patente que a Amber Heard agrediu e violentou psicologicamente o Johnny Depp, mesmo assim ela não sofreu represálias, ela não sofreu nenhum tipo de punição e nenhum tipo de boicote. Aí fica nesse papo, tem que esperar. Claro, é o tratamento completamente diferente, e eu concordo que tem que esperar o julgamento, mas poxa, vazaram áudios que comprovaram de maneira patente, e o tratamento foi completamente diferenciado quando ela simplesmente acusou sem provar nada. Então, cara, olha o desequilíbrio de tratamento, né? E as feministas, elas querem pintar um cenário em que coloca a mulher como uma vítima absoluta e sistemática de um sistema supostamente patriarcal, mas a gente sabe que a justiça opera, né, de maneira deliberada a favor da mulher em todas as instâncias, tá? E isso é extremamente preocupante. Então fica aqui o alerta e que vocês levem em consideração e aprendizado esse caso aí do Johnny Depp, tá? Vocês principalmente homens, tá? Mulheres também, claro, mas fiquem atentos com as pessoas que vocês escolhem para dividir o mesmo teto que vocês. É isso. Forte abraço.